Olá pessoal, mais uma aulinha aí no nosso livro Ler e Escrever, só que hoje nós iremos trabalhar com os conteúdos aqui, olha só, de ciências, certo? Então vamos lá. Na página 123, nós temos sequência 1, atividade 1.1, questão 1. Depois de brincar e conversar sobre presas e predadores, discutam as seguintes questões. As plantas também são seres vivos? Do que elas se alimentam? 2. Leiam junto com seu professor a respeito das plantas e retome o que discutiram na questão anterior. Então, aqui tem duas perguntas que nós iremos ler esse texto, depois a gente retoma essas questões para a gente responder, tudo bem? Aqui nós temos como título As plantas e a fotossíntese. Temos um texto aqui escrito e temos essa imagem que traduz tudo o que o texto vai nos falar. Tá bom? Nós temos essa árvore que representa aqui uma planta de folhas verdes e aqui tem a folhinha que está indicando como é o processo da fotossíntese. Então, aqui o que precisa? A planta precisa de água, dióxido de carbono e também a presença de luz solar para produzir açúcares e oxigênio. Tudo bem? Então vamos para o texto. As plantas são seres vivos que produzem seu próprio alimento, por isso elas são chamadas de produtores, né? E esse processo que elas produzem o próprio alimento é através, né, da fotossíntese. As de folhas verdes, como as árvores, usam dióxido de carbono, luz solar e água para produzir açúcares, os quais fornecem a energia necessária ao crescimento das plantas. Esse processo cria oxigênio que é respirado pelas pessoas, pelos outros animais e demais seres vivos. A luz do sol é essencial nesse processo. Dessa forma, ele é fonte primária de energia na cadeia alimentar. Então, nós vimos aqui qual é o processo, como é, né, o processo da planta produzir o seu próprio alimento, certo? Então, vamos aqui só mais um textinho para reforçar essa questão aqui das plantas. Então, é o seguinte, quando falamos em seres vivos, logo nos lembramos dos animais. Entretanto, plantas, fungos, protozoários, algas e bactérias são também considerados seres com vida, certo? E também aqui a questão da produção, né, desse próprio alimento, vamos aqui na 2. As plantas fabricam seu próprio alimento, absorvem a luz solar e um gás, o gás carbônico. A luz solar e o gás carbônico unem-se à água e a um elemento químico das plantas, a clorofila. Tudo isso constitui o alimento da planta, que é um açúcar chamado glicose. Certo? Então, voltando nessa perguntinha aqui, as plantas são seres vivos? Sim. E do que elas se alimentam? Como nós vimos nesse resumo aqui, qual o nome desse açúcar, né, que dá energia e a planta, a energia, na verdade, é necessária ao crescimento da planta, o nome desse açúcar é chamado de glicose. Certo? Deu para vocês entenderem essa primeira parte? Beleza, então vamos aqui para a questão 3. Agora vocês irão aprofundar o conhecimento sobre cadeia alimentar e acompanhe a leitura junto com seu professor. Dentro da cadeia alimentar, gente, nós temos os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores, como nós já vimos, né, agora na questão 2, são as plantas, porque elas produzem o seu próprio alimento. Quem são os consumidores? São aqueles que comem, né? E eles são chamados de herbívoros, carnívoros, onívoros. Na verdade, consumidores que comem, mas eu quero dizer consomem, tá bom? E quem são os herbívoros? São aqueles que se alimentam de vegetais. Quem são os carnívoros? São aqueles que se alimentam de animais. E quem são os onívoros? São aqueles que se alimentam de tudo, né? De vegetais, animais, tudo bem? Vamos agora aos componentes do ecossistema. Cada ser vivo do ecossistema tem um papel importante, seja como produtor, consumidor ou decompositor.
As plantas, como nós já vimos, são as produtoras. Não podemos esquecer isso. As plantas são as produtoras. Elas geram seu alimento por meio de um processo chamado fotossíntese. Os animais, e neles estão incluídos os seres humanos, são os consumidores, porque nós consumimos. Eles consomem plantas e outros animais. As bactérias e outros seres vivos que causam deterioração são os decompositores. Eles se alimentam dos resíduos orgânicos de plantas e de animais e contribuem para a fertilização do solo, pois liberam nutrientes que fazem as plantas crescerem. Os organismos produtores são autótrofos, pois geram seu próprio alimento. Os consumidores e decompositores são chamados de heterótrofos, pois se alimentam de outros organismos. Certo? Os consumidores podem ser herbívoros, carnívoros e onívoros. Herbívoros são aqueles que se alimentam apenas de vegetais. Mas um exemplo, professor? Então, o boi, o elefante, as borboletas e o veado, por exemplo. E os carnívoros? Já os carnívoros são aqueles que se alimentam apenas de outros animais, como o leão, o tigre, o tubarão, a onça. E os onívoros? Aqueles que se alimentam de tudo, comem vegetais e também outros animais. Nós somos animais onívoros, assim como o porco, o lobo-guará, o jabuti, entre outros. Aqui nós temos o fluxo de energia em níveis tróficos, tá bom? Então, começa aqui embaixo, tá bom? Aqui nós temos as plantas, que são os produtores, pois eles produzem o seu próprio alimento. Depois vem aqui, logo em cima, os consumidores primários, depois, como o coelho, depois a serpente, consumidor secundário, depois a águia, um consumidor terciário, certo? Vamos continuar. Falando um pouquinho mais sobre níveis tróficos, vamos fazer a leitura? A forma como produtores, consumidores e decompositores servem de alimento uns para os outros é chamada de cadeia alimentar. Um ecossistema é formado por diversas cadeias alimentares. Uma cadeia alimentar, por sua vez, tem diversos níveis tróficos. Os 3 níveis tróficos básicos são os produtores, os consumidores e os decompositores. Os consumidores normalmente se dividem em primários, secundários e terciários. Cada vez que um membro da cadeia se alimenta do outro, a energia é transferida para o nível trófico seguinte. Por exemplo, um pé de couve, o produtor, porque a planta é sempre o produtor, gera energia através da fotossíntese. A couve é comida por um coelho. Esse coelho é consumidor primário. O coelho é comido por uma cobra. A cobra é consumidor secundário. A cobra é comida por uma águia. E a águia é consumidor terciário. A águia, depois de morta, é degradada pelos decompositores que devolve a energia ao solo onde novas plantas crescerão. Essa circulação de nutrientes é o que mantém o ecossistema vivo e saudável, certo? Indo para essa questão, prestem atenção. Após as leituras e discussões realizadas em sala de aula, leia o texto abaixo junto com seu colega e construa uma cadeia alimentar simples. Aqui, na verdade, é um resumo de tudo que nós lemos, tá bom? Até agora. Cadeia alimentar é a ordem que os organismos ou seres vivos dependem uns dos outros para a sua alimentação. Cada ecossistema ou comunidade de seres vivos, uma ou mais cadeias alimentares. A maioria das cadeias alimentares começa com organismos que geram seu próprio alimento, como as plantas. Os cientistas chamam esses organismos de produtores. Os organismos que comem outros seres vivos são considerados consumidores. Um esquilo que se alimenta de plantas é chamado consumidor primário. Um falcão que come o esquilo e outros consumidores primários é chamado consumidor secundário e assim por diante. Os decompositores geralmente são o elo final de uma cadeia alimentar. Eles são bactérias e outros organismos que provocam a decomposição. Quando plantas e animais morrem, os decompositores decompõem seus tecidos. Isso acrescenta nutrientes ao solo, possibilitando o nascimento de novas plantas. Com isso, a cadeia alimentar recomeça. Certo? Então, que tudo que nós falamos até agora foi referente à cadeia alimentar.
Tá bom? E aí, aqui na questão 4, pede para vocês construírem uma cadeia alimentar simples. Então, peguem o caderno, por favor, coloca aí a data, o dia, né, o mês, coloca que é sobre a disciplina de ciências e essa atividade está na página 126 e agora nós iremos construir uma cadeia alimentar. Lembrando, gente, que cadeia alimentar é a sequência, né, de alimentação entre os seres vivos, na qual uns alimentam-se dos outros, garantindo a sua sobrevivência, tá bom? Então, vamos lá. Tudo começa aqui pelo produtor, né, que é a plantinha, né, que vai produzir aí o seu próprio alimento e gerar energia, tá bom? E daí vem começa, né, a questão aqui do consumidor. Tudo começa pelo produtor, que é a plantinha aqui, que ela gera, né, produz, né, a sua própria alimentação. Então, se ela produz, ela é produtora. Agora vem aqueles que consomem. Então, esse primeiro a consumir é o consumidor primário. Então, na verdade, aqui é um comendo o outro, certo? Esse grilinho aqui, ele vai comer a plantinha. Ele é o primeiro nessa questão do consumo, então ele é o primário. Depois, quem come ele é o segundo, então é o consumidor secundário. E aí, esse sapinho aqui, quem vai comer ele? A serpente, que é o terceiro aqui do consumidor, então consumidor terciário. Quem vai comer essa serpente? A águia, que é o quarto nessa questão aqui do consumo, então ela é o consumidor terciário, certo? Deu para vocês entenderem? Agora, a águia pode ser aqui o último nessa questão do consumidor e aí, na verdade, aqui de comer, porque quando ela morre já vem a questão dos decompositores, onde encerra esse ciclo. Tudo bem? Deu para vocês entenderem? Ótimo, porque o último animal dessa cadeia, após a sua morte, servirá de alimento para os organismos decompositores, encerrando o ciclo. Então, essa é uma cadeia alimentar simples, uma cadeia terrestre, porque também temos também a questão da cadeia aquática, né, dos animais que vivem aí na água. Tudo bem? Espero que vocês tenham compreendido essa lição de hoje, tá bom? Até a próxima aula.